Oremos, amados, por esse tempo, viu? Amém. Senhor, nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Te pedimos que o Senhor continue conosco, falando ao nosso coração, nos aquietando agora nesse segundo momento, e que o Senhor continue se dispensando, usando o Teu Filho, e nos dando ouvidos e um coração para entender e preservar a Tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que horas tem? Quanto tempo eu tenho? 35, 40 minutos. Está ótimo. Obrigado. Amados irmãos e irmãs, esse tema daria uma nova conferência, né? Mas não inventa moda não, Jorge. Então, tem tempo agora para isso não. Já está bolando um plano ali para... Quer mudar a passagem? Vamos orar mais uma vez. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós realmente entregamos mais uma vez esses momentos de comunhão na palavra. Pedimos a Tua graça, que o Senhor nos ajude a aproveitar o máximo possível da Tua palavra e que em tudo o Senhor seja glorificado. Nós pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Penso que seria interessante se pudéssemos dividir esse encargo em 4 partes. Primeiro, os fundamentos para a família. Segundo, o propósito para a família. O terceiro seria a batalha contra a família, que nós vimos um pouco na mensagem anterior. E em quarto lugar, a manutenção da família ou do casamento. Vamos tentar tocar um pouco disso, sobre a manutenção, especialmente os inimigos ou esses desafios que temos em relação à família. Um dos grandes problemas que temos é a questão da manutenção do casamento e da família. A gente faz manutenção em tudo: carro, ar-condicionado, equipamento, celular, mas e em família? Especialmente quem lida com manutenção, é necessário fazer prevenção para antecipar os problemas, não esperar os problemas chegar para fazer manutenção, né? Então nós temos alguns inimigos do lar, inimigos do casamento, inimigos da família. Vamos pontuar alguns de maneira muito rápida para respeitarmos o nosso tempo. O primeiro inimigo do lar é a negligência do fundamento. Porque nós sofreremos e sofremos ataques para dissolver o casamento e a família. Todos os dias temos batalhas. Se nós estivermos muito claros quanto a essa base, essa questão do fundamento da família, facilmente poderá acontecer o que está no Salmos 11, verso 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O inimigo quer destruir os fundamentos. Então, quando os fundamentos são trocados, o casamento não pode suportar essa tensão, essa pressão toda que nos sobrevém, e muitos casamentos se dissolvem. Então precisamos considerar fortemente a origem do casamento. Deus é a origem do casamento. Ele plantou essa instituição santa para expressá-lo. É Ele que sustenta pela graça. É Ele que coordena.
somos tentados de diversas formas em relação à fidelidade conjugal. Quantos não pensam, casei com a mulher certa? Mas não é possível. Eu falo A, ela fala B. A gente quer ir para um lado, ela quer ir para o outro. Um é quieto demais, o outro fala demais. Um é rápido demais, o outro é lento demais. Quantas crises, porque não entendemos que o casamento não está priorizando a felicidade do homem, mas sim a glória de Deus. E quando nós focamos na glória de Deus, na vontade de Deus, então temos felicidade no casamento. Se você busca a felicidade, provavelmente vai encontrar o caos. O mundo busca a felicidade. É o hedonismo, a felicidade a qualquer custo. Mas nós vivemos para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer uma outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, deveríamos ser treinados desde pequeno a viver uma vida para a glória de Deus. Quando Deus é o centro do nosso casamento, com a graça dele, podemos enfrentar as crises no relacionamento. E vamos entender que o casamento é um instrumento para transformação. Qual é o grande inimigo do casamento? O diabo? O mundo? O pecado? O grande e maior inimigo do casamento é o egoísmo. Que pena que alguns casam, mas querem viver como se fossem solteiros. Cada um quer fazer o que quer. E aí temos 2 bicudos no casamento. Mas se o homem vive para a glória de Deus, e por isso vai amar e cuidar da sua esposa, e a esposa vive para a glória de Deus, e por isso vai amar o marido no Senhor, como o próprio Senhor, as coisas mudam. Então, o primeiro ponto que precisamos considerar é a negligência do fundamento. Quando as crises surgem, podem ter certeza que porque está havendo a negligência do fundamento. As crises sempre vão surgir, mas como lidar com as crises? O segundo inimigo, o segundo obstáculo é a negligência da oração. Oh, meus amados irmãos, são as intercessões que movem as rodas da obra de Deus. Deus opera por meio da oração, assim como por meio da sua palavra. Então, um casamento cristão, um lar cristão, nunca poderá estar de pé, a menos que seja por meio da oração. Se negligenciarmos a oração, então todas as coisas poderão também cair. Não podemos ignorar, como falamos na primeira mensagem hoje, essa grande batalha espiritual que nós estamos inseridos. Uma luta, e quantos pensamentos são semeados na nossa mente. Do nada surgem pensamentos terríveis, incompreensões. Você falou isso? Não, eu não falei dessa maneira, mas eu entendi dessa maneira. Uma distorção, lutas, pelejas e... Ainda mais quando vão passando o tempo, nós temos a questão hormonal do nosso ser, especialmente as mulheres, irmãs. Nós temos conflitos externos na sociedade, conflito cultural, mas conflito interno, conflito sexual. Quando chegam os filhos, chegam os netos, a menos que venhamos cultivar uma vida de oração, dificilmente poderemos superar as batalhas que estamos travando nesse tempo. Então, o segundo problema, o segundo adversário seria a negligência da oração. Em terceiro lugar, a negligência da comunhão. O outro grande inimigo do casamento é a falta de comunhão, ou a comunhão da família ou do casal com o próprio corpo de Cristo. Alguns casais vivem isolados, uma casa blindada, e quando surgem as crises, e todos nós passaremos por determinados tipos de crise, nós não temos a quem buscar ajuda. Eu não sei quantos de vocês ouviram os 9 degraus da comunhão com Cristo, que foi falado na conferência em Mossoró nesses dias.
Mas um daqueles primeiros degraus é a comunhão com Cristo na família, mas também a comunhão com Cristo na igreja. Nenhum de nós podemos viver uma vida isolada, como aconteceu no livro de Ageu. Esse povo diz, não chegou o tempo ainda de edificar a casa de Deus. E o Senhor fala, mas a casa é tempo da casa de vocês ser adornada, enquanto essa minha casa vai ficar abandonada. Ou seja, subentende que as famílias deixaram de viver de maneira que edificasse a casa de Deus pela obediência das famílias e cada um foi edificar a sua própria casa. Então a única maneira de edificar a nossa casa é dentro do aspecto inserido no reino de Deus. Uma vez que priorizarmos a nossa família em detrimento da grande família de Deus, o povo de Deus, nós estamos atraindo ruína para a nossa família. Nós não conseguimos educar os nossos filhos, viver uma vida ordenada fora da esfera de proteção dessa comunhão maior que é o corpo de Cristo. Temos amigos, temos casais que nos acompanham, temos pastores que nos acompanham. Se passarmos em crises, nós podemos contar com alguns lares mais ajustados para nos ajudar, ou nós estamos isolados? Quantos passam por grandes tentações e não encontram um ombro amigo para pedir ajuda? Então, assim, a negligência da comunhão da família com outras famílias ou com pastores, ou essa comunhão do corpo. Não podemos abrir nossa vida a todas as pessoas, mas é importante sermos acompanhados como família. O adultério não acontece ou não começa necessariamente naquele ato da queda. Ele inicia muito tempo atrás, num ambiente nocivo, um relacionamento desajustado, uma negligência na relação sexual no lar, um relacionamento virtual, uma amizade com o sexo oposto muito íntima. O inimigo vai trabalhando ali aos pouquinhos. Quantas tentações podem passar entre o homem e a mulher para haver uma traição? E se não houver uma amizade, um pastoreio, um acompanhamento, e isso não for um meio para buscarmos ajuda, então o que é inicialmente uma tentação poderá ser consumado num ato de traição. Então, como é importante haver essa comunhão e não ter negligência dessa comunhão da família e dos cônjuges com pessoas mais maduras. O inimigo é muito ardiloso sobre isso. Muito ardiloso. E nós encontramos, às vezes, uma igreja grande, mas membros isolados. O sinônimo de igreja deve ser comunhão, relacionamento, não reunião e conferência. Se você não tem amigos, você está numa zona de perigo. E se você anda sozinho, você está muito mal acompanhado. Nós, sermos advogados das nossas próprias causas, somos péssimos advogados. Porque enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então essa negligência da comunhão. Pessoas que aparentemente estão muito bem, têm um pensamento muito bom, congregam e etc., mas não têm um vínculo de relacionamento aonde possa ser pastoreado e encontrar socorro. Então eu diria que esse é o terceiro, digamos, adversário, negligência, que nós devemos ter muito cuidado quanto à negligência ou os inimigos do nosso casamento. Então, recapitulando, primeiro a negligência do fundamento, segundo a negligência da oração, mas oração como casal, oração como família. Se consegue ver um filme de 1 hora, 1h30, 2 horas. Se consegue ver uma partida de futebol 1 hora, 1h30, com os comentários. Se consegue tantas coisas, mas não se consegue 10 minutos, 20 minutos para o casal dobrar o joelho e orar? E colocar aquelas
aquelas crises, aqueles momentos, as coisas que nos incomodam em oração diante do Senhor. Então, essa é uma questão demasiadamente séria, que lá, casais e pais de joelho, nós teremos um lar de pé, e os filhos de pé. Mas se os pais e os maridos não estiverem de joelhos, provavelmente a casa poderá vir à ruína. Não ignore que nós estamos numa grande batalha. Em quarto lugar, a negligência da comunicação. Se o inimigo conseguir levar um casal a não ter diálogo, as crises vão se multiplicar. Mas você não sabia o que eu queria? Você não percebeu? Está quase induzindo que temos que ter uma bola de cristal para descobrir as coisas que um e outro pensa por não haver diálogo. A mesa é um lugar de diálogo. A mesa do café da manhã, o almoço. O casal deve separar tempo para andar junto, para caminhar, para gastar tempo, para se relacionar, para orar junto. Quantas coisas os casais deixam de se comunicar? Vai entrando o ostracismo, né? Aquela vida em si mesmo, uma rigidez, rispidez, falta de doçura. A mulher deve respeitar o marido, vai se perdendo o respeito quando não há comunicação. O marido deve procurar ser um cavaleiro e amar a sua esposa. Então, às vezes, os dois dormem junto, caminham junto, estão juntos, mas não há comunicação. E existe uma negligência de comunicação. E aonde não há comunicação, não pode haver harmonia nem entendimento. Ao contrário, haverão conflitos. Casal feliz, casal vitorioso é um casal que ora, é um casal que tem parceiros de oração e de relacionamento saudável, foge de relacionamento tóxicos, pessoas que nos empurram para trás, mas se une com pessoas que nos levam para frente. Mas também é um casal que gasta tempo em comunicação, em muito diálogo, em muita conversa. Isso é uma riqueza, é um tesouro. E o mundo está sendo arquitetado cada vez mais para não ter tempo para o diálogo. Parece que gastar tempo conversando é como se estivesse perdendo tempo. Então os homens estão sempre ocupados com muitas coisas, as mulheres com muitas coisas, e se coloca outras coisas no lugar do cônjuge, e aí nós temos uma brecha para o inimigo entrar. No nosso casamento, por misericórdia, não é que somos melhores de ninguém, nunca deixamos uma criança dormir no nosso meio, entre eu e Miriam. Nem os bebezinhos. Não. Nossas filhas não. Eles tinham que entender desde criança que o primeiro lugar para mim na minha casa é a minha esposa. E o primeiro lugar para ela é o marido. E as nossas filhas viram assim. Muitas vezes saímos, o pai e a mãe vai sair. Para onde vocês vão? Não, é um segredo. Nós não vamos falar porque não queremos que vocês vão atrás da gente. Esse momento é meu e dela. E até hoje a gente faz assim. Claro, hoje elas já são de maiores, estão casadas, a gente fala. Mas o casal tem que entender que nada pode tomar o primeiro lugar um do outro. Conhecemos casais mais velhos que eles viveram tanto para os filhos, que depois que os filhos saíram de casa, eles vivem uma crise terrível, porque o que unia os dois eram os filhos, e não eles em si, o pacto deles dois. E agora eles não sabem como viver os dois, porque sempre teve a igreja, a obra e os filhos no meio. Conhecemos casais que não conversam entre eles, eles não têm um tempo entre eles. O assunto deles é a obra, é a igreja, é o ministério. Hospedei na casa de irmãos que servem no ministério, que pareciam ser dois obreiros. Todo o assunto deles é a obra e o ministério. Eles não têm relacionamento conjugal próspero. Isso é muito estranho. Devemos ter muito cuidado para que o ministério, as atividades da igreja, não sejam elementos que venham desintegrar e prejudicar as famílias. Ao contrário, deve promover a edificação das famílias, os lares, os filhos com seus pais.
Que coisa terrível isso, não? Que podemos, infelizmente, cair. Então, esse ponto que seria a negligência. Em quinto lugar, a negligência de interesse em comum. O que eu quero dizer com interesse comum? Às vezes o marido gosta de uma coisa, a mulher odeia aquilo. Ela não concorda com aquilo. Ela não se dá, ela não coopera, ela não gosta. Ok, mas será que tem alguma coisa nele que você tem algum interesse? Eu estou falando em coisas comuns. Nós não somos extraterrestres, não somos anjos, somos seres humanos. Encontramos um casal, especialmente a esposa, em profunda depressão, nos pediram ajuda, eu e Miriam. Ele também esteve em depressão, mas um casal jovem, não tinha mais de 40 anos. E havia um médico acompanhando eles, por sinal um amigo meu. Eu falei, eu não vou entrar nessa linha e ultrapassar a ética profissional do meu irmão. Vou tentar ajudar como um pastor. Fiz perguntas bem básicas para eles. Vocês gostavam de fazer o quê antes de casar? Ou quando casaram? Por exemplo, vocês caminhavam? Pegavam sol? Vocês gostam de uma boa música? Tomavam vinho no final de semana? Vocês curtiam? Tem algum hobby? Você gosta de um esporte? Ele falou, eu gostava de artes marciais, praticava uma arte marcial, não para lutar, mas para manter o físico. Ela gostava de caminhar, a gente gostava disso e tal. Ok. A casa de vocês tem planta? A sala tem planta? Não. Entra sol dentro de casa? Não. Tudo fechado. E eles tinham uma criança de uns 5 anos, achava que a criança tinha algum problema, quem sabe é hiperativa, tem TDAH ou é autista, porque era muito agitada. Mas era um apartamento bem pequeno. Eu falei, olha, não faz muito tempo, uma mulher em depressão, o médico fez todo ali os exames e não tinha nada. Ele perguntou para ela o que mudou na casa. Não mudou nada. Não, alguma coisa você mudou. Mudei a máquina de lavar de lugar. Mas isso não significa nada. Por que você mudou? Porque pegava sol quando eu ia lavar roupa. Que hora você lavava roupa? Às 8h30, 9 horas, até, 10 horas. Uma média de 1 hora, 1h30. Então, pelo menos 1 hora por dia você pegava sol. Pegava. Faz o seguinte, volta a máquina de lavar para o lugar. Ela voltou. Não demorou 1 mês, 1 mês e meio, acabou a depressão. Falta de vitamina D. Esse casal voltou a caminhar. Falei, leva essa criança para uma grama, solta ela. Se chover, deixa ela tomar um banho de chuva, deixa ela rolar na lama, se possível. Minhas crianças rolavam na lama. Está faltando, vocês estão aí torturando essa criança, trancando ela dentro de um apartamento 3x3, aquela sala ali. A criança é normal, só faltava sol, vida e o imunológico dela subir. Acabou a depressão da família. Então, quantas vezes queremos viver como anjos, né? Uma espiritualidade desumanizada. Eu me lembro que uma vez estava falando para pastores em Aracaju, eram uns 100 pastores, e ali tá as esposas, e eu dei uma ideia assim, tipo como o Jorge, assim, tá cheio de ideia, mas ideia boa, viu, Jorge? Falei, vamos colocar uma caixa ali, quem quiser fazer pergunta, não põe o nome para não expor ninguém, porque tinham muitas perguntas. Ah, meus irmãos, cada pergunta, cada uma pior do que a outra, mais cabulosa. E eu, no momento falando, eu falei, gente, muitas das vezes, o marido nunca levou a esposa num passeio, numas férias, num shopping, ou até num cinema, ele falou, glória a Deus, eu nunca levei. Ele está achando que eu estou louvando. Quase 50 anos de casado, nunca saiu com a esposa. Aí, eu e Miriam saímos um momento, e tinha um irmão na frente dando os anúncios, mas com fervor bem pentecostal, sabe? Tá quase sendo arrebatado e tal. Aí chega uma irmã do nosso lado, já uma senhora, falou, tá vendo aquele homem poderoso lá na frente? Eu falei, sim, é meu marido. Esse poder lá no púlpito, lá no barraco não tem. Faz tempo que não tem festa no quarto, a cama não balança faz muito tempo. Eu falei, meu Deus do céu. Que situação.
Então, queridos, essa negligência de interesse comum, de coisas que devemos cultivar uns nos outros. E nós, às vezes, criamos muitas crises porque nos desinteressamos uns pelos outros. Focamos muito na vida espiritual e esquecemos que somos espírito, alma e corpo. Se a mulher gosta de costura, ou de passear, ou gosta de planta, de artesanato, de quadro, de qualquer coisa que lhe traga contentamento, deveríamos considerar investir nisso. Se os maridos gostam de pescar, ou gostam de ouvir uma bossa nova, um bom jazz, ou algum tipo de alguma coisa que não entre em conflito com o Evangelho, mas aquilo é vida de qualidade. Deveríamos desenvolver bons relacionamentos com amigos e pessoas maduras. Nós temos um amigo, a Mira fez uma observação bem interessante, ele saía da casa dele, dava o quê? 1h30 por aí. E uma vez por semana, algo assim, ele vinha lá para casa, almoçava conosco, a gente ia para um restaurante, e gastávamos a tarde conversando, eu e ele. E um dia a Miriam falou assim, é interessante, né? A pessoa vai ficando mais velha e quase não encontra pessoas que entendem a linguagem, a experiência para conversar. Eu vejo que esse irmão vem porque ele encontra em você e vocês se tornaram amigos e vocês conseguem conversar de tudo. Não só das coisas espirituais, mas de experiência da vida. O grande problema é que os mais velhos se encontram e começam a falar de dor nas costas, remédio, insônia. Aí eu falo, poxa, estou andando com você, rapaz, estou aprendendo um bocado de coisa, está doendo. Mas é uma verdade, você precisa encontrar amigos. Existe um livro chamado O Dom da Amizade, que fala da amizade de C.S. Lewis e Tolkien, que são os criadores, um é das Crônicas de Nárnia, o C.S. Lewis, e o outro é a saga O Senhor dos Anéis. Mas tem um livro maravilhoso, porque eles eram críticos literários um do outro. E o pub que eles se encontravam para discutir era um pub onde eles tomavam chopp, claro, isso era comum na cultura deles na Europa. E ali criaram, no lugar de serem oponentes, se tornaram grandes amigos, e a ajuda de um com o outro, as críticas que eles tinham do outro, geraram os dois maiores clássicos da literatura cristã. E das obras de ficções, venderam mais de 200 milhões de livros ao redor do mundo. E eles chegaram a atingir ambientes universitários onde a teologia em si raramente entraria. Eles entraram por meio da literatura clássica. Mas o que é interessante é que aquele pub se tornou um palácio. Um bar se tornou um lugar santo de comunhão, e a presença de Deus abençoou aquele vínculo de amizade. Você tem um amigo? Minha irmã tem uma amiga? Você tem alguém que possa rasgar o coração, abrir sobre suas dores, seus traumas? Nossa família tem isso. Nossos filhos têm. Nossa casa é permeada por amigos. Nós recebemos muitos irmãos em nossas casas durante toda a vida. Houve uma época em Minas que eu li as cartas que recebia para a família. E eu parei de fazer isso porque quando percebi que os que me escreviam não mencionavam a minha esposa e minhas filhas. Eu falei, eu não quero que entre na cabeça das minhas meninas. A obra roubou meu pai de nós, nosso pai de nós. E na cabeça da Miriam, o ministério tomou meu marido. A minha concorrente é o ministério, é a obra de Deus. Ou seja, devemos ter um ambiente que promove a vida saudável da família. Então cercamos nosso lar com amigos, e os que mais eram bem-vindos eram aqueles que gostavam de criança, valorizavam a família e davam atenção para elas. Me lembro que a minha filha caçula uma vez perguntou, pai, aquele irmão que era um líder muito forte na obra, ele não gosta da gente? Mas filha, por quê? Nossa, ele parece estar sempre com cara de bravo. E ele tem uma piscina tão bonita na casa dele, nunca nos convidou para ir na casa dele. Era uma criança, era uma menina. Mas essa era a impressão que tinha. Quando a gente sentava, era só para tratar da obra de Deus. Mas não valorizava a minha família. E a expressão que tinha no rosto é que a família não era importante. O que era importante é o ministério do pai. Então eu comecei a observar isso. Falar, esse tipo de amizade não dá.
Uma vez a Miriam esteve adoentada, eu ia viajar com uma equipe de obreiros, eu falei, olha, eu sinto muito, eu vou ficar, vou priorizar o cuidado da minha esposa. Ele falou, mas como assim? Você não vai honrar a obra de Deus? Eu falei, ao contrário, eu estou honrando a obra de Deus. Eu não creio numa obra que não nasça e valorize primeiro a família. E o irmão ainda falou, então aquela oferta que você receberia, eu sinto muito, você não vai receber. Eu falei, eu prefiro nunca receber uma oferta em detrimento da família. Ou seja, qualquer oferta que eu tenho que receber, eu tenho que sacrificar minha família, vocês não precisam mais contribuir. E rejeitei aquela oferta. Então, às vezes, o ministério é assim, ele te impõe, ou claro, o ministério que seja legalista, autoritário, desequilibrado. Jesus priorizou família. Podemos ser induzidos a um estilo de vida onde parece que a igreja é uma empresa, e você é um operário que tem que produzir, com carga horária, resultados. Se você não produz aqueles resultados, você não serve. E hoje o que mais necessitamos são homens e mulheres equilibrados, maduros, com paternidade espiritual. E a paternidade é um sinônimo, é um sinal de maturidade. O apóstolo João vai falar de filhinhos, jovens e pais. E pais são aqueles que geram outros filhos, aconselham, protegem e encaminham. Nós precisamos de irmãos assim. E de irmãs que ajudem os nossos lares a ter equilíbrio. O outro adversário da família, no caso aqui do casamento, é a negligência da vida sexual. Desculpe ter que mencionar isso. Talvez não seja o ambiente mais propício, mas eu vou mencionar muito brevemente. Quantos não creem que isso não é de Deus? Escutamos às vezes, especialmente a Miriam, mulheres falando, nossa, meu marido é muito sem vergonha. Fica pensando só nessa coisa. Puxa vida. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7, a mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo, quem tem é o marido. O marido não tem domínio sobre o seu corpo, quem tem é a mulher. Se viesse apartar, que seja por breve tempo, por uma causa lícita. Vamos acrescentar uma doença, uma viagem necessária, ou a própria missão, mas que seja em comum acordo. E Paulo diz, e volte rápido, para não ser tentado por Satanás. Todos lembram desse texto em Coríntios 7? Me dá um sinal para mim, por favor. Opa, que bom, estão afiados. Para não ser tentado por Satanás, então eu sei que Satanás está ao derredor da família. E quando há uma negligência da vida sexual, praticamente estão se induzindo um ao outro ao adultério. E aí nós temos que, claro, ter sabedoria. A idade vai chegando, o ritmo diminui, isso é completamente normal, mas hoje nós vivemos uma geração fraca. Temos conhecido recentemente a gente apacentando irmãos na nossa região. E uma família se mudou para bem longe. Nós ficamos preocupados, fomos descobrir o que era, o que aconteceu. Não. A filha casou e o rapaz, 1,80 m, forte, a média de uns 30 anos, ela 20 e poucos anos, nunca tocou nela como homem. Ela ainda era moça, depois de 3 meses de casada, ela começou a passar mal, com algumas crias. E o pai sentou para conversar com ele. Você tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Mas, não, nada. Mas vocês estão meses casados. Não, eu não tenho. Depois descobrimos um outro caso assim, no outro estado, e assim tem acontecido isso em muitos lugares. Existe uma indústria alimentícia, que, querendo ou não, injeta mais hormônios em alguns tipos de comida, hormônios femininos nos homens, sua voz estão se afinando, seu bumbum está crescendo, os peitos estão crescendo, eles estão se tornando efeminados. E perde o libido e a potência sexual. É uma ideologia, uma engenharia maligna. E, de alguma forma, o estilo de vida hoje de sedentarismo e tecnologia tem homens casados. Eles gastam horas nos joguinhos, especialmente os mais novos, e eles perdem o interesse pela sua própria esposa. Ele não tem uma amante, uma outra mulher.
mas ele tem uma amante dentro de casa que é a tecnologia, o celular. E já não tem uma vida sexual ativa regular. Outros têm problema de saúde. Nós temos diversos tipos de problemas de saúde. Alguns problemas são doenças e outros são problemas naturais com a nossa própria idade. Mas existe um cuidado que nós deveríamos nos cuidar até os dois entrarem num nível saudável com a idade que vai chegando, mas sem um desequilíbrio. Mas existem mecanismos malignos satânicos para que de alguma forma essa questão da vida sexual saudável seja negligenciada. Isso vai desencadear uma série de problemas no homem e na mulher. Então a negligência da vida sexual seria um grande adversário do casamento. Deveríamos considerar essas coisas, especialmente aqueles que são mais novos, até os seus 50, 60. Meu sogro, vou usar essa ilustração, meu sogro já dormiu no Senhor com 80, 81 anos. E uma vez eu levei um presbítero na casa dele, muito querido, tinha uns 54, 57 anos. E a gente conversando, meu sogro abriu o armário dele, tirou uma garrafa com as ervas dentro, deve ser daqui, do norte e do nordeste. Aí deu, quer meu gerrinho? Eu falei, não, eu já conhecia, né? O velho lá com seus 80, beirando 80 anos, aí o outro colega tomou. Aí quando foi no outro dia, o que seu sogro me deu? Eu passei a noite acordado numa situação que eu não dormi. Eu falei, meu sogro é um homem muito sábio. Ele conhece, eu chamava ele de Pai Joaquim às vezes, brincando com ele. Ele conhecia uns galhos lá, umas ervas lá, que ajudava, coisas naturais, mas ele cuidava da sua vida íntima. Eu estou falando de alguém com 80 anos nessa fase. Recentemente casou um irmão com 90 e poucos anos no Rio e falou, eu quero ter filhos. E a esposa falou assim, eu acho que a idade dele não está correta. 91, né, bem? 92, né? Não é possível que tenha. Esse documento dele de certidão de nascimento não é possível. Esse homem com 92 anos por aí, mas está em ativa, 100%. Mas é um senhor que cuida da saúde, faz caminhada, não come qualquer besteira e deve ter aprendido com meu sogro essas garrafadas santas lá do... Não é cachaça não, tá? Ainda que uma catuaba faz muito bem, diz os mais experientes. A maca peruana e vai por aí afora, né? O Valdo está rindo aqui, não sei. Depois nos ajude, Valdo. Vocês devem se lembrar de 1 Timóteo, capítulo 4, onde vai dizer que nos últimos dias, eu vou ler esse versículo, 1 Timóteo 4, 1 em diante. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo 4, 1 em diante. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O Espírito Santo vinha falando a Paulo que muitos vão apostatar da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento. Estão vendo? A obra do inimigo contra o casamento. E ele vai falar no capítulo 5 que ele queria que as mulheres mais novas, especialmente as viúvas, ele está falando das viúvas, casassem e gerassem filhos. Mas ele diz, mas as viúvas mais novas, quando querem casar, vão após Satanás seguindo outra carne. Eu falei, Paulo, você quer que ela case? E quando quer casar, diz que vão após Satanás? Está no capítulo 5 de 1 Timóteo. O que ele está combatendo? É que as viúvas mais novas, que tinham libido, desejo sexual, e que também queriam uma companhia, elas perdiam, havia o risco de perder o temor a Deus, a santidade. E o primeiro partido que aparecesse, ela ia
assumir aquele compromisso. Ainda que Paulo quer que case, mas que se case no Senhor. Aos jovens, aos solteiros e solteiras, diz: é melhor casar do que viver abrasado. Por causa da prostituição, ele vai dizer: quantas coisas que escreveste, que o homem não toque mulher, mulher não toque homem. 1 Coríntios 7. Mas por causa da prostituição, cada homem tem a sua própria mulher, cada mulher tem o seu próprio marido. Mas alguns, quando querem casar, estão abrasados. Se eles perdem uma vida de santidade, de oração, inclusive de jejum, eles podem ser tentados a assumir um compromisso com o primeiro partido que chegar. E o inimigo é sutil para enviar um homem leviano, uma mulher leviana, e quantos têm caído nisso? Assume um compromisso, um casamento, e como dizia a mamãe, é melhor ficar solteiro, sozinho, do que mal acompanhado. Então esse é um elemento que precisamos considerar seriamente como os inimigos do casamento. Há uma obra de George Fox: Sexo, Poder e Dinheiro. Os 3 instrumentos que o inimigo usa para destruir o homem, destruir o casamento. Então, meus amados irmãos e irmãs, terminando aqui, que Deus nos ajude a considerar essas coisas como um meio de proteger o nosso lar, o nosso matrimônio, para não acontecer conosco o que aconteceu no Éden, e que os nossos lares sejam saudáveis, sejamos exemplos para os nossos filhos e exemplos para a sociedade. Isso são fundamentos, são princípios, são lições para famílias saudáveis diante do Senhor. Vamos orar e encerrar esse tempo, Deus, nossos 40 minutos, que o Senhor possa seguir conduzindo as coisas. Em nome de Jesus, Pai querido, nós queremos mais uma vez te agradecer. Nos sentimos completamente incapazes de tudo isso que temos ouvido praticar. Mas o Senhor é o Deus de toda a graça. O Senhor é poderoso e sábio o suficiente para nos suprir com graça abundante, para tomarmos decisões sábias e ter o nosso lar ordenado. Ajude-nos a ser maridos que representem Cristo, mulheres santas, como filhas de Sara, que temem a Deus, sem nenhum espanto, e possam valorizar os seus maridos, e juntos, maridos e mulheres, cuidar dos seus filhos, e ser um testemunho do Senhor para essa sociedade em decadência. Ó Senhor, edifique a tua obra por meio de casas dignas nesses dias. Ajude especialmente os nossos pastores, nossos líderes, a serem os nossos exemplos. Guarde seus filhos, guarde seus lares, suas esposas. Ó Deus, que eles sejam protegidos, para que também possam nos pastorear e nos ajudar nessa questão da família. Oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.